ele seja um canal de graça para as nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor toque nele, mas também toque em nós. Que a obediência à palavra de Deus seja também para nós. E pelos cuidados daquela que sempre intercede por nós. Que Nossa Senhora dos Navegantes, Mãe Santíssima, interceda por ele e conduza toda esta pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se sentar. Como um fogo abrasador, inflama, vai subir com as centelhas de amor, em chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Isso. Boa noite, povo de Deus. A paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo e o cafuné de São José, amém? É uma grande alegria estar aqui com vocês nesta noite, neste seminário de vida. Esse é um seminário, amado, que ele tem que promover vida na minha e na sua história. Quem acolhe desde já, diga amém, levanta o braço, aleluia, amém. Por que eu estou dizendo que esse seminário de vida, ele tem que trazer vida para a nossa história? Por quê? Porque alguns anos atrás eu estava nessa posição de ovelhinha, e o Senhor tocou a minha história, e o Senhor trouxe sentido para a minha vida, e o Senhor me fez amar como jamais eu havia amado, e o Senhor me fez perceber como eu jamais havia percebido. Talvez eu estou falando com você e você já está se identificando com algumas coisas qual eu tenho trazido no meu falar. Eu tenho certeza que vidas já estão sendo transformadas. Eu tenho certeza que você veio nesse seminário em busca de algo novo. E eu tenho algo para te dizer que vai saciar o teu coração. Todo encontro com Jesus, todo encontro com a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um novo para a minha e a sua história. Todo aquele que um dia se encontrou com Jesus, assim vai dizer a palavra, e vai dizer a palavra de ontem da liturgia, mesmo que esteja paralisado, mesmo que esteja caído, todo encontro com Deus é um chamado à vida. Vocês me entendem? Aleluia, amém. Eu já quero me apresentar, querido e querida irmã. Meu nome é Igor, sirvo no grupo de oração aqui em Colina de Laranjeiras. O nome deste grupo de oração que transformou a minha vida é Perseverantes em Cristo. Sirvo neste grupo de oração enquanto pregador da palavra de Deus. Minha esposa também serve neste mesmo grupo de oração há mais tempo, porque ela precisou interceder por um longo tempo para que esse que vos fala um dia estivesse aqui anunciando a palavra para vocês. Ela serve no ministério de intercessão. Hoje, por uma dor física muito forte, ela não está aqui, mas eu creio que ela já está intercedendo por este momento. Não somente por mim, mas por cada um de vocês que precisam, também como eu, acolher mais uma vez a graça do alto, que é a palavra de Deus, que cura, que transforma, que liberta. Amém, queridos? Meus amados, o tema proposto para esta noite, pecado e salvação. Pecado e salvação. Talvez isso venha um pouco contraditório no teu coração agora, enquanto eu estou a anunciar o tema, porque na semana anterior você vivia o amor de Deus, e agora a gente vai falar de pecado e salvação. Justamente, por que eu vou falar de pecado e salvação? Porque o pecado é justamente aquilo que afronta o amor de Deus.
Não o amor do Altíssimo, porque o pecado, ele não consegue acessar a realeza de Deus, mas ele consegue alcançar o meu e o teu coração, pela nossa humanidade. Humanidade. E muitos ainda não entenderam que de fato existe o pecado. Muitos ainda não entenderam que de fato existe o mal. Alguns pensam que é coisa da mente humana. Eu já ouvi isso, inclusive no meu trabalho eu ouço do meu chefe com frequência. O meu chefe fala que qualquer Deus salva, que qualquer igreja salva. E eu insisto em dizer para ele, o único que salva é Jesus Cristo. Se eu creio que qualquer Deus salva, eu já estou condenado. Porque a palavra vai dizer que é Jesus que salva. É Jesus que nos salvou. É Jesus que nos libertou. Vocês estão me entendendo? Vocês já ouviram isso que eu acabei de dizer? Quem já ouviu isso, levanta a mão. Olha para você ver que não é coisa tão anormal. Mas nós precisamos nesse seminário de vida compreender essa dimensão. E que esse seminário de vida possa mesmo fazer com que a palavra fecunde nos nossos corações. Queridos, falar do pecado, obviamente que há uma razão muito grande. Como eu já disse, ele é o que separa-nos do amor. Ele nos separa da verdadeira essência qual fomos criados. Pela verdadeira razão qual fomos formados. Nós fomos criados por Deus que é amor. E fomos gerados com muito amor para que nós, vindo do amor, que é o que nós aprendemos na semana anterior, nós possamos amar. Essa é a razão para que você foi criada. Fabiola, isso? Essa é a razão para que você foi criada, Fabiola. Essa é a razão que você foi criada, Mariana. Você esqueceu isso? Essa pergunta vai para você, João, Patrícia, Paula, Murilo, Pedro. Porque muitas das vezes é isso que acontece conosco, a gente esquece a razão pela qual nós estamos aqui, nesta terra. Tanto isso é verdade, querido, isso justifica, quando no 6º dia a palavra vai dizer em Gênesis 1:26, lá no início da criação, isso não pode ser novidade para você e não é novidade para mim, a gente sabe qual. O próprio Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso não é de uma grandeza muito enorme. E depois, como se não bastasse, ele ainda diz, no último dia da criação, lá no fim do 6º dia, depois de concluir a criação do homem e da mulher, é a única vez que Deus vai dizer bem assim, ó, e tudo isso é muito bom. No primeiro dia ele falou que é bom, no segundo era bom apenas, no terceiro, mas ao final do 6º dia, quando ele criou a obra-prima, somos eu e você, nós somos obra-prima de Deus, nós somos semelhança dele. Ninguém nesta terra tem tamanha dádiva de ser semelhante ao Altíssimo. No entanto, ele nos deu esta graça. Você é semelhança do Pai. Diz para o irmão do lado, com o amor que você acolheu na semana passada, fala assim: irmão ou irmã, você é semelhança do Pai. Pode falar sem medo. O amor já está no nosso coração, queridos. Não há espaço para outra coisa senão o amor. E diga com confiança agora, do fundo da tua alma: eu fui criado para amar. Ah, pode puxar um pouco mais lá de dentro, não pode? Eu fui criado para amar, não tenha medo. Porque tem pastorzinhos aí que não falou, eu fui criado para amar. Deus está falando com todos nesta noite. Eu acabei de dizer no início que todo encontro com Deus é um novo. Você foi criado para amar, amado. Você foi criado para despejar o amor de Deus aqui. E Deus coroa essa criação, olha que coisa sublime.
com um beijo de amor. Aí você vai perguntar, como assim um beijo de amor, Igor? A palavra vai narrar que Jesus foi na narina de Adão. Adão não era um ser vivente. Adão estava igual o paralítico de ontem, sabe? Totalmente parado, imóvel, inerte. E Deus vai na narina dele e dá um sopro de vida. Então quando Adão desperta e olha, faz a experiência, a primeira coisa que ele vê é a boca de Deus em sua narina. Talvez você nunca parou para refletir nesse sentido dessa palavra. O sopro de Deus, ou seja, o beijo de amor, coroa toda esta criação. O homem agora é inserido aonde? O homem agora é inserido na vida trinitária. Agora é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, porque ele falou façamos. Ele não falou faça, ele falou façamos. E agora o homem está inserido na vida trinitária. É uma comunidade de amor. É uma comunidade onde não há medo, onde não há disputa, onde não há discórdia, mas ali o amor, ele impera. Ali há uma plenitude. Depois disso, Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, no jardim das delícias, onde a sua missão era apenas essa. Veja, Deus deu 2 missões apenas por homem. Facilidade, ó, melzinho na chupeta, muito fácil. Olha se vocês não vão achar fácil. Deus falou bem assim lá em Gênesis 2,15. O seu dever, Adão, é cultivar e guardar o jardim. Nossa, moleza. Moleza, eu trabalho com contabilidade, eu tenho que lidar com pessoas ligando o número e pessoas gritando no meu ouvido, eu tenho que concentrar, não consigo, levanto, vou tomar um café, volto, está lá ainda a perturbação. Eu acho que cultivar e guardar o jardim é um ofício mais tranquilo, né? O seu ofício também é agitado? O seu ofício é agitado? A gente vai entender por que ele é agitado. Na sua casa, lá você ouve muito barulho, você também tem um ofício número 2, ou talvez número 1, porque o trabalho a gente fica 8 horas e em casa é eternamente. Então o trabalho é o 2 e o ofício primeiro é o na nossa casa. Você vai entender, querido. Eu sei por que você está rindo. Compartilhe. E quando esquecemos deste plano, entenda isso, amado. Desse plano inicial, quando a gente perde o foco desse plano inicial que fomos criados para amar, a gente começa a se abrir, se deixar corromper. E é o que aconteceu com quem? Com os nossos pais, primeiros pais, Adão e Eva. Vocês vão se familiarizando já com esse termo de pais, porque é aqui que vai nascer o pecado original. Aqui que vai nascer a primeira transgressão. Eu quero te convidar, querido, vamos pegar a palavra de Deus, Gênesis capítulo 3, verso de 1 em diante. É uma palavra que vocês conhecem, mas eu preciso revisitar essa palavra. Obrigado, querido. Eu vou iniciar porque ela é um pouco longa. Capítulo 3, verso 1, a hora que você encontrar, você acompanha com a gente. A palavra vai nos dizer assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda árvore do jardim? Ó a má intenção aqui já, tá? No verso 2, a mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ó, não. Ó o que diz a serpente: ó, não. Ela já interpela Eva nessa hora.
Tornou a serpente a dizer, vós não morrereis, exclamação, atenção. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer e agradável aspecto, e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e vendo que estava nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-na e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à tarde, na hora da brisa. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores dos jardins. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe, onde estás? E ele respondeu, ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse, quem te revelou que estás nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu, a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me desse fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher, porque fizesse isso, a serpente enganou-me. Respondeu ela, eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porque fizesse isso, será maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerá o pó todos os dias da tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher, multiplicarei os sofrimentos do teu parto. Darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sobre o seu domínio. E disse em seguida ao homem, porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. O único preceito estabelecido por Deus para Adão e Eva foi esse, único. Ele deu dois deveres, cultivar e guardar o jardim, e o único preceito, muito fácil. A minha esposa me dá uns 200, irmão, eu desvio de um, de outro, e no fim eu saio tranquilo. Imagina para Adão e Eva, só foi um. No meio de toda aquela vegetação que havia no Jardim das Delícias, o Senhor, Adão e Eva, só não come dessa, só dessa. Só dessa. Esse foi o único preceito. No entanto, havia ali, a palavra narrou e nós ouvimos, um animal que era o mais astuto dentre todos que ali estava. Qual é o animal? A serpente. E sabendo ela da humanidade que havia ali, ela tratou logo de tentar enganar, ludibriar, mentir. E o que ela pergunta para Eva? De que o Senhor proibiu vocês de fazer? Ela já sabia. De comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. O fruto da árvore do bem e do mal. E o que ela diz, a serpente? Não. Está lá, vocês podem visitar aí na tua palavra. Versículo 4. Não, exclamação. Vós não morrereis. Ou seja, a primeira atitude do mal, da serpente, é colocar Deus como mentiroso. Porque Deus havia dito, Adão, o dia que comeres morrerá, indubitavelmente, ou seja, com certeza, certamente, não tenha dúvida no teu coração. O dia que comerdes, morrerá. E a serpente, não morrerás.
E quantas das vezes serpentes vagueiam no nosso ouvido, por aí, querido e querida irmã? Oh, não. Você é casado, mas você é livre, amado. Pode sim, dar uma pulada de cerca, não tem problema algum. Amado, você pode sim ir no supermercado, você está passeando ali por hortifruti, você pega uma uva e come, não tem problema nenhum. Não tem, claro que não. Você já tinha parado para perceber isso? Uma uva no supermercado, eu já fiz isso. Não fique preocupado. A primeira coisa que a serpente tenta fazer é nos enganar. Um pequeno ato de roubo, de furto. Não tem problema. É o que a serpente nos fala. No entanto, Deus fala o quê? Tem problema. Só um cigarrinho, não tem problema nenhum. Morrerás, ficará viciado, não terá mais controle sobre os seus desejos, os seus instintos. Não sou eu que falo, é Deus que diz. E o pecado assim vai entrando de forma sorrateira na minha e na sua vida. Assim como entrou no coração de Eva, ele entra na minha e na sua vida de forma bastante sutil. E quando a gente se dá conta, a gente está mergulhado em um grande problema. Por desobediência, o homem e a mulher se deixam corromper e mergulham no pecado por um ato deliberado. A vontade foi simplesmente pessoal e particular. E quando a gente transgride aquilo que Deus desenhou para nós como um caminho reto, é um ato pessoal e particular. Portanto, você que talvez muitas das vezes agiu como Adão, não, a mulher que me deu, foi fulano que insistiu para mim, pai, para me fazer aquilo. Negativo. É um ato particular e pessoal. E o que de forma instantânea Adão e Eva acabou por perder? Talvez vocês nunca pararam para pensar isso e eu quero dizer para vocês. A santidade é uma delas, a primordial. Deixaram de ser santos, eles eram santos. Adão e Eva foi constituído em santidade plena. Eles tinham comunhão com a Santíssima Trindade. Ele passeava no jardim, Deus se comunicava com ele. A unidade ali era uma unidade magnífica. A santidade foi quebrada. Segundo, o senso de justiça, que é esse da uva, qual eu trouxe aqui para vocês, um simples deliberar pequenino que talvez passou despercebido pelo meu e seus olhos, é a justiça. Isso é injusto. Adão e Eva quebrou. Os dons preternaturais, que o catecismo da igreja vai nos ensinar, lá no capítulo 374. Que dons são esses, Igor? Integridade, desordem nos sentidos, desordem nas emoções. Agora a gente passa a ter várias situações que até aqui talvez a gente não entendia, mas agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo de onde vem alguns tipos de comportamento que eu tenho praticado no meu dia a dia, e eu falo com você. Você sabe que eu estou falando com você. A minha imunidade, o homem, a humanidade, ela se abre agora à doença, ela se abre ao sofrimento, ela se abre aos males dessa terra. O homem e a mulher estava inacessível até aqui. E por último, e tão importante também, imortalidade. Nós não morreríamos. Nós não morreríamos. Você acha por que os cientistas nesse tempo eles tentam buscar uma explicação para que a gente prolongue os nossos dias? Porque de fato isso um dia aconteceu. Adão e Eva não morreria. Mas o pecado, vai dizer a palavra, ele vem o quê? Para matar, para roubar e para destruir. E ele só fez isso. Matou, roubou
e destruiu. Entendemos uma coisa, querido: o pecado, ele não é parte integrante do plano de Deus. Muita gente se pergunta, mas Deus sendo Deus, por que o pecado chegou aqui nesta terra? Eu vou te dizer, talvez até hoje também você não teve a curiosidade de pesquisar. Eu vou te dar uma dica, Apocalipse 12:4. A palavra de Deus, ela narra que havia um anjo, e que por rebeldia, orgulho, soberba, ele decaiu nesta terra. E ele não veio só, ele arrastou a terça parte. Portanto, queridos, quando a gente fala em batalha espiritual, é uma verdade. Aqui junto com nós, tem 1/3 dos anjos de Deus, que eles acompanharam o anjo da luz chamado Lúcifer, que por rebeldia colidiu com Deus, querendo ser como Deus, e Deus o transportou para aqui está. Não pense você que para você estar aqui neste encontro, não há aí uma batalha espiritual. O seu anjo da guarda, ele está executando uma batalha ferrenha, porque o desejo de Lúcifer não é que nós nos aproximamos da luz, mas pelo contrário, que nós nos distanciamos de Deus. Mas eu tenho certeza que São Miguel, ele está ordenando tudo. E essa batalha, ela já está sendo vencida em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas não satisfeito com isso, o que ele faz? Ele ataca a obra-prima de Deus. Ele tenta ferir o coração de Deus, aonde? No homem, na mulher, que são as suas obras-primas. Como eu disse, o homem ele foi criado no amor, idealizado no amor, portanto, criados para serem livres. A liberdade é própria do amor. Queridos, a liberdade, ela é própria do amor. A própria palavra de Deus, Gálatas 5, vai nos dizer que o amor, que é a caridade, é a virtude mais excelente. Só pode vir de Deus. E essa virtude está no meu e no teu coração. Ela está no meu e no teu coração porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos aqui hoje, nós recebemos o sopro de vida. Portanto, o amor, ele está no teu coração. Só que muitas das vezes a gente se abre para os pecados. E por que eu digo os pecados? Porque muitas das vezes são muitos pecados que nos acompanham. E as virtudes de Deus, elas são sufocadas na minha e na sua vida. E nós, muitas das vezes, acabamos por escolher o quê? Não amar. Não amar. Isso não é anormal, tá? Mas eu quero te dizer que não é normal. Porque o normal seria nós amarmos de forma natural. A gente não precisava implorar para ter um abraço, um beijo, um aconchego. A gente não precisava, amado. É o pecado em nossos corações que sufoca as virtudes divinas que há em nós. Então o homem passa a fazer o quê? Ele passa a ter medo. Ele passa a ter desconfiança de tudo. Olha isso, eu não vou falar talvez algo que você tem praticado. Ele tem desejo de posse, desejo de ter tudo contigo. Visão distorcida das coisas, sofrimentos, dores, desejo de domínio, distanciamento de Deus, brigas, rixas, ciúme, assassinato, deslealdade, mentira, mágoas. Quantas pessoas arrastam mágoas por décadas? Não sabendo ela que está ela mesma tomando um copo de veneno. Engraçado, quando a gente sente dor, logo a gente vai no médico, né? Porque a gente quer tomar um remédio para curar. No entanto, a gente sabe qual é a cura da alma, o que faz curar-nos a alma. Mas a gente insiste em não ir ao médico. É Jesus. É Jesus. Só Jesus. Ele não só cura,
Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Por que eu vos falo isso, querido? Porque é necessário sabermos. Enfim, o homem se deixa dominar pelo mal. Ele passa da liberdade em Deus e agora ele vive a escravidão no mal. No mal. Se ele te bateu, você tinha que devolver com a mesma força que ele empenhou contra você. Se ela te magoou, você tinha que ter pago na mesma moeda. A gente escolhe se a gente caminha no bem ou no mal. Isso é um desejo e um ato deliberado meu e teu. Meu e teu. A igreja nos orienta e classifica o pecado, amados, em duas classes. Isso a gente precisa saber. Isso é catequese. E a gente precisa ter muito isso conosco. Os pecados veniais são chamados pecados leves. Aqueles pecados brandos que não agridem a lei de Deus. Sabe os 10 mandamentos que Deus nos instituiu? Eu não vou entrar neles aqui agora, mas é esse que eu falo. Fica como ensino para você buscar em casa. A gente não fere os 10 mandamentos, mas a gente fere a justiça que eu falava. A justiça. Eu mudo aquilo que é natural, tem um curso natural, ele passa a ter outro curso. Isso é pecado venial. Pecado leve. Agora vai aí para vocês um bônus. O pecado leve, ele não necessariamente você precisa de uma confissão. Mas se você está em busca de santidade assim como eu, também pelos leves você vai confessar. Eles, por sua vez, eles podem ser redimidos, eles podem ser abonados no ato penitencial da Santa Missa. No entanto, ele é o primeiro ato na missa. É o ato penitencial. Aqueles que tiverem pecado leve, o sacerdote, ali em persona Christi, ele absolve. Amém? Então vocês me entenderam. Agora tem um pecado grave, esse não. Esse ato penitencial, ele não tem o poder de absolvição. Há necessidade de confissão. Sacramento da reconciliação. Eu me reaproximar com Deus. Esse sim, ele rompe de forma intolerável os mandamentos da lei de Deus. De forma intolerável, é inegociável, não tem jeitinho. É ele. Ele nos impede de uma vida de santidade. Ele é grave. Portanto, se você tem hoje com você esse pecado, amado, eu não estou te condenando. Busque o sacerdote. Busque o sacerdote, confesse com o sacerdote. Porque se você estiver misericórdia, amada, se você estiver comungando, entenda isso, em pecado grave, um sacrilégio. Talvez você esteja comungando, isso é forte que eu vou dizer, a sua condenação. Isso é forte. Isso precisa estar no meio no teu coração. Agora, amados, precisamos falar um pouco de Jesus. Deus nunca deixou de nos amar por essa razão da gente ter saído da presença dEle. Pelo fato de sermos pecadores. Porque na ousadia do Espírito, se eu perguntar aqui, há alguém aqui que é santo? Eu duvido alguém que estenda a mão. Eu duvido. Todos nós pecamos. Mesmo que talvez estivermos em estado de graça, nós temos o pecado original que eu acabei de dizer, a inclinação ao pecado. Deus sempre desejou que o homem voltasse para Ele com o coração arrependido. Deus não se deixa vencer em misericórdia. Deus não se deixa vencer em misericórdia. Se há na terra um homem que tem a capacidade de amar um pouco mais do que Deus, Deus ainda consegue dar um pouco mais e muito mais de amor. É isso que quer dizer. E o que eu quero dizer com isso? Que Deus te ama desse jeito aí.
Deus te trouxe para esse seminário de vida, Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe das minhas dificuldades para estar aqui anunciando a palavra. No entanto, Ele não mede esforço para nos ter perto dEle. A palavra vai dizer lá em Isaías 49:15 que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas o meu e o teu Senhor, Ele não há de nos esquecer. Deus não te esquece, amado. Deus nunca esqueceu de você. Nunca. Deus é misericórdia. Jesus é misericórdia. Fecha os seus olhos. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Deus nunca desistiu de mim. Pode falar com mais coragem. Com certeza, Deus nunca desistiu de mim. Isso é mais pura verdade, queridos. Isso é mais pura verdade. Embora pelo pecado criemos Adão e Eva em nós, um abismo foi criado entre nós, dividindo o acesso celeste da terra, porque o pecado e a santidade, ela não se comunga. Pecado e Espírito Santo e mover da graça, não há unidade. Onde um está, o outro não está. Eu sabia que precisava de algo extraordinário para reatar tudo isso. Tudo isso que um dia foi quebrado. Deus precisava de algo extraordinário. Algo extraordinário, amado. Era preciso que através de o sangue e da carne, uma aliança fosse mais uma vez restabelecida. E por que eu falo sangue e carne? O Senhor já ia comunicando com a humanidade, quando Abraão pega seu filho Isaque e sobe lá no alto do Monte Moriá, e Deus dá a ordem para ele sacrificar o filho, e naquele momento, Deus manda que ele parasse. Havia ali uma criança, havia santidade, havia ali sangue, se ele fosse morto, havia sangue puro, mas não havia querer. Isaque não queria se oferecer, era o pai, Abraão. Portanto, Deus ordena que ele parasse. Em outro momento, Deus se comunica com a humanidade quando Moisés conduzia o povo na fuga do Egito e o anjo da morte iria passar. Deus fala com Moisés: toma um cordeiro sem defeito, gordo, sacrifique-o, se alimente dele, com o sangue dele, marque os umbrais da porta, e todo aquele que tiver sinalizado com o sangue do cordeiro, será poupado o primogênito que ali habitar. Deus já estava falando como que Ele salvaria o povo, como que Ele restabeleceria uma aliança que foi corrompida, uma aliança que foi fracassada. Deus já estava sinalizando, precisava ter sangue, precisava ter carne, precisava ter querer. Só um tinha capacidade de fazer isso acontecer. De quem que eu estou falando, amados? Só Jesus tinha capacidade de restabelecer essa aliança. Só Cristo. Porque diferente de Adão, que era totalmente terreno tirado do pó, Cristo desceu do alto e se encarnou. Cristo era puro, Cristo era santo, e Cristo queria se entregar por mim e por você. Então aí já estava estabelecido tudo o que era necessário. Por isso que a gente tem que dizer: Cristo é o meu e o seu Salvador. É por essa razão, amados, Jesus é aquele que vem para apagar e resgatar o preço do próprio sangue. Ou seja, resgatar a humanidade, se colocando no lugar dela e se fazendo escravo. Nós que estávamos escravizados,
Quando eu falo estávamos, eu estou falando dos nossos pais. Talvez essa seja a minha, a sua realidade de vida também. No entanto, não é isso que Jesus quer. Ele se fez escravo no meu e no seu lugar. Jesus é aquele que vem para pagar o preço. Jesus é aquele que havia sobre mim e sobre você estabelecido um documento que nos condenava à morte. É isso que eu falei, a morte eterna. Jesus, ele vem desfazer. Jesus vem aniquilar. Jesus vem rasgar. Não há mais contrato de condenação. Jesus vem nos salvar. Isso é muito forte, amado. Por que é forte? Porque ele precisou tomar sobre si todos os nossos sofrimentos e as nossas dores, qual eu narrei lá que perdemos. Ele veio, ele tomou sobre si, a palavra vai dizer. E ele se coloca enquanto caminho. Ele caminhou no meio de nós durante 3 anos, numa vida missionária, pregando o amor. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora de mim. Aquele que me vê, vê o Pai. Aquele que me vê, vê o Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, queridos. Por que insistirmos por caminhos que não nos salvam? Por que insistimos em caminhos aleatórios, queridos e amados irmãos? Por que insistimos numa vida de pecado, numa vida de transgressão, sendo que a verdade já nos foi revelada e nós somos conhecedores da verdade? Ei, você, no início dessa pregação eu disse que o encontro com Jesus é um chamado à transformação. Jesus nos chama, filhos, eu te salvei. Talvez você havia esquecido isso. Talvez você nunca olhou para um crucifixo vendo Deus ali no madeiro pregado. Alguns crucifixos são até bonitos, mas a palavra vai dizer que não tinha mais nem espaço para ver pele em Jesus. Tamanho eram as dores e o sofrimento que trazíamos conosco. Jesus estava aí reconhecido porque a nossa humanidade já não estava mais conhecida. Jesus não conseguia nem nos conhecer diante da criação original. Agora a gente estava totalmente pervertidos no pecado. Paulo vai dizer ao povo de Gálatas, estáis afundado na orgia. Estáis afundados na briga, na contenda, no orgulho, na vaidade. E esse não é o desejo de Jesus. Porque Jesus sabe que se assim nós continuássemos, a humanidade continuasse, um único sentido daria para essa humanidade caminho, a morte eterna. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês me compreendem, amado? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que nos libertou. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. No entanto, Jesus tomou esse salário para Ele, assumindo sobre si a consequência do pecado. E nessa forma, como narrado em Isaías, Jesus reabriu a porta do paraíso, outrora fechada. Fechada pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas iniquidades. E os mesmos anjos que velaram o seu corpo e anunciaram a ressurreição, são os mesmos que viram as portas deste abismo se abrir. Querido e querida irmã, convido o irmão a ficar aqui no centro, vou puxar aqui para a lateral.
600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, você pode fixar o seu olhar em Cristo. Somente ouça a minha voz. 600 anos antes de Jesus, o profeta Isaías, ele já narrava. No capítulo 53, você na sua casa pode meditar essa palavra, capítulo 53. Ele falava assim: quem poderia acreditar nisso que ouvimos? Quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um pobre rebento enraizado numa terra árida. Ele não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares, e o seu aspecto não podia seduzir-nos. Esse é o Cristo. Isaías 600 anos antes, ele na intimidade com Deus, ele já narrava a presença de Cristo aqui nos salvando. Ele era desprezado, ele era a escória da humanidade, homens das dores, experimentado no sofrimento, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Ele era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido e humilhado. Mas ele foi castigado pelos nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todas as chagas que há em Cristo foi para nos curar, nos libertar e nos transformar. Não tem porquê, amado e amada irmão, desejarmos ser de outra coisa, de outro Deus que seja, porque muitas das vezes nós somos Deus de nós mesmos. A gente tem um Senhor e Ele pagou o preço do sangue. Portanto, o dia que perguntar para você, ou alguém dirigir uma palavra falando assim: poxa, você não vale nada, você olhe para este crucifixo aqui, ó. Você olha para o próprio Cristo Jesus. Esse é o seu preço. Esse é o seu valor. No entanto, eu te digo, você tem valor. Você tem um alto preço. Você já se deu conta disso? Não olhe para mim, olhe para Jesus. Aqui no madeiro. Aqui é o ápice da minha e da sua salvação. Ele não precisava. No entanto, ele se renegou. Se despiu de toda divindade. E se entregou para que eu e você hoje tivéssemos vida, para que eu e você hoje pudéssemos ser curado e transformado. Em nome de Jesus, eu quero te convidar nesta hora, em nome de Jesus. Eu peço ao irmão que se afaste um pouco. Eu quero convidar você que entendeu tudo isso que foi pregado, a se aproximar da cruz de Jesus. Você que talvez havia esquecido quem é o Senhor da sua vida, Jesus. Você pode levantar do seu lugar e se dirigir até aqui, em nome de Jesus. Não tenha medo. Não permita que o medo te afaste da presença de Jesus. E a gente pode cantar. Todos os pecados meus e os seus foram cravados No madeiro. Vamos permanecer aqui na presença de Jesus. Se você quiser sentar, sente-se aqui. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe aqui. Mas não se afaste de Jesus, o meu e o teu Salvador. Ouça essa canção.
Ele decidiu por nós, querido. Ele decidiu por você. Bendita seja a cruz. O amor por ela se revelou. Deus se faz amor. Obrigado, Senhor Jesus, por ser o Senhor e o Salvador das nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Contemple Jesus, amado. Contemple Jesus. Oh, Jesus, com teu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas. E na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós. E você tem valor. Nós temos um valor. Está aí o preço por sua vida, por minha vida. É o preço que custou muito caro. Talvez as pessoas em torno de você te dizem que você não tem valor, que você é incapaz, que você não vale nada, que você não presta. Talvez você tenha ouvido isto, mas está aí, assim como o Igor falava, olhe para a cruz. Este é o valor da tua vida. E esse Deus que se despiu, que se desfigurou, quer te dar vida, quer te dar santidade, quer te dar vida plena. É Jesus, Jesus o Salvador. Ele que ama a mim e a você, Ele que ama a sua família, Ele que já ama a sua história. Ele desde já do ventre da sua mãe já te conhecia, já te amava, já te amava. Antes mesmo de você nascer, você já era amado. Fica de pé. Querida irmã. Ele se fez cordeiro. Querida e querida irmã. Recebeu as dores. Fica de pé e olhe para a cruz. Quando nós sairmos daqui, quando nós sairmos daqui, eu e você vamos ter uma certeza no coração. Que o que o irmão falou aqui para nós e o que você está sentindo agora, tenha certeza que não vai ser fácil, porque Ele passou por isso e Ele vai permitir eu e você passar por isso, não como Ele, porque já pagou o preço, mas Ele diz que vai permitir você abraçar a cruz. E Ele vai caminhar com você. Ele vai caminhar conosco. É essa certeza que nós temos. Toma a tua cruz e siga-me. E não te abandonarei. Não te deixarei só.
até o dia que você voltar para mim. Tenha certeza disso, porque esse Senhor, Salvador e Rei, caminha conosco para a glória do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus Salvador. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por seu imenso amor, Senhor. Por abraçar a cruz por mim e por você. Obrigada, Jesus. Louvado seja, glorificado seja o Senhor Deus.